Abram a Bíblia de vocês. Marquem aí em João 6. Primeiro marque João 6 e volte em Jeremias 32. João 6. Marque João 6 e abra em Jeremias 32. Que depois de Jeremias nós vamos para João, mas eu preciso mostrar uma palavra profética primeiro aqui, do profeta Jeremias, para que a igreja entenda com mais profundidade a mensagem. Deus conceda sabedoria espiritual a vocês. Senhor nosso Deus, eu te peço que cada um aqui receba sabedoria do alto, para entender, para compreender a mensagem como uma revelação que é do Espírito Santo. Essa palavra entre no coração dessa pessoa e dê edificação, transforme essa pessoa. O Senhor dê a visão espiritual e o crescimento espiritual que nós precisamos. Nosso crescimento não seja detido por nenhum tipo, meu Pai, de barreira, nenhum tipo de demônio, nada possa tirar a verdade que vai ser revelada e as verdades que o teu povo tem recebido aqui nessa igreja. Não haja demônio, não haja falso profeta que venha desdizer o que nós temos recebido aqui. Essa pessoa vai ouvir uma mensagem contrária, ela vai dizer não porque eu já sei, eu já recebi do meu Deus a palavra verdadeira, então eu não vou aceitar. Eu estou discernindo o Espírito de Deus já falou comigo, e esse Espírito é mentiroso, esse Espírito é maligno. Então, meu Pai, dê a capacidade de discernimento de Espírito à igreja, para que ela possa, meu Pai, examinar tudo e reter somente aquilo que vem da parte de Deus. Conceda a essa pessoa uma capacidade de ser tranquila na tua presença, para ela te ouvir, para ela saber que a voz é do Senhor, como Jesus Cristo disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Então, meu Pai, que a igreja conheça a voz de Deus, que o Senhor fale para esse homem, que o Senhor fale com essa mulher, que tudo seja, meu Pai, tudo seja revelado dentro da palavra. A palavra é a verdade que santifica. Jesus Cristo disse que nós somos santificados pela palavra. A palavra purifica o coração, a palavra transforma, a palavra, meu Deus, ela nos concede personalidade de Cristo, natureza de Cristo. Que assim seja, a igreja seja enxertada pela palavra poderosa que salva as nossas almas. A tua palavra salva. Então eu creio e recebo, a igreja crê e recebe. Todos digam glória a Deus, todos digam amém. Irmãos, você já abriu em Jeremias 32 e marcou João 6 para a gente ter uma celeridade no nosso culto. Eu falei para vocês orarem para o Deus do impossível. É isso é um dos fundamentos que a igreja não pode abandonar. O nosso Deus não é comum, irmã. O nosso Deus não é um Deus de mentira, mas é um Deus que cumpre a palavra. O nosso Deus é um Deus do impossível, digam glória a Deus. Mas não é o impossível que o homem quer. É o impossível que você se depara contrariando a palavra de quem? A palavra de Deus. É quando você enfrenta uma doença incurável e o médico diz assim: olha, não tem jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus cura. A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele cura. Digam glória a Deus. Ele cura, Ele salva, Ele transforma.
Quantas questões aí, irmãos, olhe para mim, por favor, precisam de transformação, pessoas que precisam de transformação, e você já se deu por vencido, porque a situação é muito o quê? Muito difícil. Pastor, eu não vejo ninguém sair dessa. Você não viu, mas eu digo a você que Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para salvar aquele que ninguém diz que vai poder ser o quê? Que vai poder ser salvo. O problema nosso, irmãos, é não fitar os olhos em Jesus. A gente está acostumado muito a olhar o problema e o comentário negativo das pessoas. O problema é esse. O problema da falta de desenvolvimento espiritual é esse. Não observa a palavra de Deus, não olha para o Deus Todo-Poderoso, mas olha para as pessoas e olha para a circunstância, a situação. A situação é terrível. A situação é desanimadora. É essa situação impossível, desafios que aparecem diante de você, mas são desafios impossíveis, porque estão fora da capacidade humana. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje. São essas coisas que detêm o crescimento de muitas pessoas. Muitas pessoas param porque acham que não tem como crescer mais. A gente se limita, porque realmente nós somos limitados. Amém? Eu vejo gente que não cresce, vamos falar em termos profissionais, porque ela se dá por limitada. Não é questão de sorte, é questão de você se fazer capacitado. É questão de você vislumbrar uma coisa e você dizer assim, eu quero e eu vou conseguir. Por quê, pastor? Porque é lícito. Eu vou conseguir porque é de Deus, irmã. Eu vou conseguir porque foi Deus que disse. Porque foi Deus que prometeu. Deus prometeu salvar? Prometeu ou não prometeu? Aí tem uma pessoa na sua família que todo mundo diz que não tem salvação para ela. Pelo que ela faz, pelo que ela é, pelo jeito que ela vive. Todo mundo diz que não tem o quê? Que não tem jeito. É essa pessoa que esse Deus do impossível vai trabalhar na vida dela. É essa pessoa que esse Deus do impossível tem poder para salvar. Mas vai depender de você o quê? Você crer. Vai depender do seu desenvolvimento espiritual. Vai depender da sua fé na hora da oração, da sua oração da fé, como eu ensinei aqui num culto. A oração da fé, ela salvará o enfermo, ela levantará o enfermo, ela curará o enfermo. Diga glória a Deus. A oração da fé. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que o quê? Aqueles que o quê? Aqueles que creem. Os sinais vão acontecer na vida dos que creem em Deus. Creem em quê, pastor? Creem nesse Deus que faz o impossível acontecer. Esse Deus que me dá poder para transpor as barreiras intransponíveis. Eu estou me referindo realmente ao que é difícil demais para você. É difícil demais para certos problemas de filhos, certos problemas financeiros, certos problemas espirituais, certos vícios. Tem vícios que a gente acha que nós vamos morrer com ele. Ah, não, pastor, já estou na igreja há muito tempo, mas esse vício eu nunca perdi. Mas Deus tem poder para te salvar. Deus tem poder para mudar essa situação. Deus tem poder para mudar essa circunstância. Vai depender de você. Vai depender de você. Não deixe que as circunstâncias impossíveis se tornem uma barreira espiritual.
Ah, não, eu não vou orar porque não tem mais, porque não tem mais jeito. Eu já estou conformada, pastor. Já entreguei na mão de Jesus. É assim que o pessoal fala, esse pessoal religioso fala. Já entreguei na mão de Jesus, porque isso aí não tem o quê? Não tem jeito. Mas esse entreguei na mão de Jesus é com desdém. Não é entregou na mão de Jesus porque crê, não. Não é aquela pessoa que diz assim, não, está difícil, está complicado, esse problema já criou raiz, esse problema é muito antigo, mas eu não desisto. Diga glória a Deus. Eu não desisto. Mas por que você não desiste? Porque foi Deus quem prometeu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou dizendo para você acreditar em qualquer coisa. Eu estou dizendo para você acreditar naquilo que Deus o quê? Naquilo que Deus prometeu. Eu não vou vender ilusão, eu não sou falso profeta, não. Eu não sou ilusionista, nem aquele pastor que fica excitando o membro da igreja, não. Emoção, excitando emoção. Eu não excito emoção, não. Eu excito fé. Eu excito você viver pela palavra, pelo que Deus falou. Ainda que pareça que a situação é nebulosíssima, pastor, não dá para enxergar esse acontecimento. Mas, irmãos, eu quero dizer que Deus o quê? Se Deus falou, você não pode duvidar. Se Deus falou, mergulha. Se Deus falou, se agarra a Ele e a palavra dEle. É isso que Jesus gostaria de ver uma igreja nessa condição. Se Ele disse que Ele é Salvador, se Ele disse que a mensagem dEle é vida eterna, é salvação, Ele gostaria que você se agarrasse a isso. Se Ele disse que Ele concede um novo nascimento, amém? Se ele disse que você se torna uma nova criatura, Ele faz de você uma nova criatura, por que não crer? Mas pastor, mas é impossível essa pessoa ser nova criatura. É impossível essa pessoa nascer de novo. Nasceu torto e vai morrer torto. Não, Deus falou que Ele transforma, que Ele regenera. Talvez você não veja com seus olhos. Aí que é o ponto alto da fé. O ponto alto da fé é justamente não ver possibilidade nenhuma. Eu chegar aqui na igreja, olhar para a minha condição de se dizer assim, eu vou para o inferno. Como muitas pessoas falavam. Se olhasse para a minha vida, falava assim, esse aí já é filho do diabo, está condenado. Mas eu cheguei aqui, cheguei diante de Deus, tomei conhecimento das promessas, tomei conhecimento dos atributos dele, quem ele era, quem ele é, e me agarrei a ele. Ninguém vai roubar a promessa de Deus que está onde? Que está no meu coração. Parece impossível para as pessoas que eu esteja aqui. É impossível crer na minha fidelidade. Mas importa que eu creia que esse Deus me chamou. Importa que eu creia que esse Deus me colocou aqui. Importa que eu creia que seja para pregar para as cadeiras, ou na programação da rádio. Importa que eu creia. Eu não dependo da fé de vocês. Preste atenção, eu não dependo da fé de vocês, não dependo de vocês. Eu dependo de crer em Deus para ser salvo. E vocês da mesma forma, vocês vão pelo movimento da igreja. Vocês vão pela cara do pastor, pela fama do pastor, mas vocês deveriam ir confiando em Cristo, porque onde se está anunciando Cristo, onde se está anunciando a palavra verdadeira de Jesus, esse lugar é bom, esse lugar é bom, essa fonte é boa, essa fonte é de Deus. Por quê? Porque o diabo não vai falar de salvação, o diabo não vai falar de vida eterna, o diabo não vai falar de remissão dos pecados, mas ele vai te enganar. Ele vai falar de prosperidade. Ele vai falar de coisas terrenas, atribuindo a Deus, atribuindo que a riqueza é um sinal da presença de Jesus, que um bom emprego é sinal de bênção. Glória a Deus.
mas isso não é sinal de nada. Bom emprego qualquer um pode conquistar. Ah, pastor, mas a crise é uma circunstância que você também coloca ela dentro do possível, nem é impossível. É uma circunstância que nós passamos, não foi nem uma época nem duas, várias épocas nós tivemos fases difíceis no Brasil, principalmente um governo dessas bênçãos que saíram daí depois de 18 anos. Glória a Deus. Eu estou falando em crer num Deus do impossível. Olhem para o que é igreja, porque é eterno. Olhem para o que é celestial. Não fiquem buscando coisas terrenas na igreja. Procurem ter um desenvolvimento espiritual realmente elevado. Glória a Deus. Como, pastor? Pela palavra. Pela palavra de Deus, crendo na mensagem. Jesus gostaria muito que a igreja acreditasse na mensagem. Jesus gostaria muito de levantar discípulos aqui, como eu preguei aqui no domingo, no dia do batismo, apesar de algumas pessoas não terem vindo. Jesus gostaria muito. Ele quer que você creia na mensagem da salvação. Ele quer que você creia nele como Salvador. O impossível aos olhos humanos, Jesus me salvar dos meus pecados, Jesus me levar para um reino celestial, isso aos olhos humanos é o quê? Impossível, pastor, não dá para entender isso. É isso aí, irmão, é aonde a fé se repousa, é aonde não há o entendimento humano, é aonde não há capacidade de medir a circunstância. Ela foge à nossa capacidade, ela fica além da nossa condição. É nessa situação que eu vou clamar ao Deus do ao Deus do impossível. Amém. Olha o que Jeremias diz no capítulo 32, no versículo 17. 32, 17, olha o que ele fala. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e o quê? E a terra com o teu grande poder e com o teu braço o quê? Estendido. Olha o que Jeremias logo falou. O Senhor é o Deus do impossível, porque o Senhor fez o céu e o Senhor fez o quê? A terra, com o seu grande poder e o seu braço o quê? Estendido. Ou seja, o Senhor é um Deus diferente. O Senhor é criador. Primeiro ele mostrou que ele conhecia. Primeiro ele mostrou a fé dele. Eu creio que o Senhor criou o céu e o quê? Mas tem gente que não acredita nisso. Sim ou não? Tem gente que não acredita que Deus criou o céu e a terra. Ah não, pastor, isso aí foi o Big Bang. A explosão cósmica, não foi isso? Não é isso que a ciência explica, né, Jean? Não é assim que a ciência fala? Que tudo foi uma evolução. Glória a Deus. Mas Jeremias falou o quê? Jeremias muito antes de Jesus Cristo. Isso aqui tem quase 3.000 anos. 2.600 anos aproximadamente. Jeremias vem e fala assim: ah, Senhor Jeová. Olha o nome que ele chama Deus, Jeová. Ele não falou a Deus, não. Jeová. Eu vou chamar o Senhor do nome Jeová, eterno. Eterno. Eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande o quê? Poder. Ou seja, o poder de Deus é pequeno? Ele falou que é um poder grande, porque para criar céu e terra, não é pouca coisa, é, igreja? Tem algum poder na terra que você conheça, que seja semelhante a esse? Você consegue discernir alguma coisa, dar explicação a alguma coisa que você conheça, semelhante a Deus?
você não vai ter essa explicação. Então esse Deus é digno de nós nos agarrarmos com Ele. Parece uma coisa, pastor, que todo mundo sabe, mas pouca gente aplica. É uma expressão de fé que Jeremias usou aqui, que poucos cristãos ou crentes conseguem dar uma declaração tão maravilhosa igual a essa. Deus que criou o céu, que criou a terra, com grande poder e com braço estendido. Ou seja, seu braço é forte, seu braço é poderoso. Aí ele vem, igreja, na parte que eu quero chegar no final desse versículo 17. Não te é o quê? Maravilhosa demais coisa? Ou seja, não tem nada que te surpreenda. Não tem nada que espante o Senhor. Tem coisa que a gente vê e a gente fica maravilhado, não é? A gente chega no Rio de Janeiro, olha o Cristo Redentor, meu Deus, que coisa linda. Mas aquilo ali para Deus é o quê? Não é nada. Ele é muito, muito maior. Muito maior. A gente olha para o mar, meu Deus, que imensidão. Nós ficamos espantados. Mas para Deus aquilo ali é o quê? É o quê? Não é nada, igreja. Jeremias está querendo mostrar aqui que Deus não tem espanto. Deus não pode ser surpreendido por problema nenhum. Não existe nada difícil, não existe nada impossível, não existe nada que possa complicar Deus. Entendam isso. Então ele fala, não te é maravilhosa demais, em algumas Bíblias, coisa alguma. Nada para Deus, nada para o Senhor, ele quis dizer aqui, é extraordinário. E no 27 ele fala assim, olha, vai lá no 27 agora. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, ou de toda a carne, ponto. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Olha para mim, irmãos. Você tem um problema que tem sido maravilhoso, tem sido espantoso para você. É isso que Deus está querendo falar aqui. Tem coisas que para você te espanta. Pastor, eu não consigo resolver isso. Isso é demais para mim. É demais para você. É difícil demais para você. Mas o próprio Deus fala assim, eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, ou seja, de todos os seres viventes. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Está perguntando. Eu já preguei esse capítulo 32 de Jeremias aqui. Amém? Deus mandou Jeremias adquirir um pedaço de terra fora de Jerusalém, que estava sitiada pelos soldados babilônicos. Amém? Deus mandou Jeremias comprar uma terra, igreja, num lugar que estava tomado por inimigos. Quem está entendendo, diga amém. O texto diz isso. Jeremias recebe uma palavra de Deus. Veja só aí no versículo 6, 32, 6. Disse, pois, Jeremias. Está escrito isso aí? Amém? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 8 de novo. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era o quê? Quem está entendendo, diga amém. Pastor,
Deus mandou eu comprar. Você ouviu isso na igreja, o pastor dizer assim, ó, Deus está mandando dizer para você comprar o carro. Só que ali é verdade. Agora o que o pastor falou para você, eu não sei se é verdade. Vocês estão entendendo? Amém? Mas pastor, mas ali Jeremias falou que era a palavra do Senhor. Não, ele falou não, está escrito. Está escrito ou não está escrito? Vamos repetir, igreja? Versículo 8, para você não dizer, não pastor, mas isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Entendi que isto, final do versículo 8, entendi que isto era a palavra do... Entendi que isto era a palavra do... Quem está entendendo, diga amém. Ele entendeu porque ele o quê? Raciocinou. Ele entendeu, seu Carlinhos, porque ele orou primeiro. Ele não simplesmente disse assim, eis que te digo, o Senhor mandou te dizer. A gente vê essa besteira dentro da igreja. A gente vê as pessoas falando em nome de Deus, mentiras em nome de Deus. Mas aqui não, aqui a palavra está dizendo que ele entendeu. Ele entendeu porque ele procurou o quê? Procurou entender. Tem gente que ouve uma voz de um homem no altar, irresponsável. Ó, Deus mandou te dizer. Deus está mandando dizer que Ele está dando um carro aqui nessa noite. Aí você vem de casa, porque de manhã ouviu uma proposta de um carro, mas você não tem R$1 para comprar. Você está duro igual um coco. Você não pode nem pagar a prestação. Mas você vai lá, não, confirmou da igreja. Deus falou comigo. Mas não foi Deus que falou. Foi um prognóstico de um falso profeta. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ele entendeu que quem falou com ele. Então, igreja, não vão precipitando as coisas, não. Não se precipitem em conclusões dizendo que foi Deus quem falou. Para você crer de fato e de verdade, você tem que crer na palavra de Deus. Você, para crer de fato e de verdade, não é pela emoção. Não é uma emoção provocada por excitação. Campanha de prosperidade, campanha de enriquecimento, Deus vai pagar a dívida. Eu nunca vi Deus pagar a dívida de quem nunca pagou. Deus não é caloteiro. Mas as pessoas dizem que Deus paga a dívida. Vocês estão entendendo? Digam amém. Mas aqui Jeremias falou o quê? Entendi que isto era a palavra de quem? Por quê, pastor? Porque foi Deus que falou. Entendi que isto era a palavra do Senhor. Eu devo comprar o campo, apesar da circunstância ser complicadíssima. Jerusalém estava cercada. Olha o que diz o versículo 2. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, ou seja, preso. Estava na casa do rei de Judá, Zedequias. A situação, irmãos, olha para mim, olha para cá, totalmente contrária ao que ele ouviu. Preso e a cidade sitiada pelos inimigos. Como que eu vou comprar um terreno? Pastor, o Bolsonaro mandou tomar conta da cidade de Campo todinho, ninguém é dono de mais nada. Mas aí chega o cara, ó, Deus está mandando você comprar aquele terreno ali na frente. Só que parece que ninguém é dono de quê? De mais nada. Mas Jeremias ouviu a palavra de quem, igreja? A circunstância parecia que tudo era o quê? Impossível. Poxa, eu estou preso, a cidade está sitiada, tomada pelos inimigos, e vem uma voz de Deus dizendo para eu comprar. Eu não estou falando do fato em si, da compra, mas eu estou falando da palavra de quem? Eu estou falando aqui, ressaltando a palavra de Deus. Não associe esse caso de compra aqui a qualquer coisa que você deseja comprar. Mas eu estou enfatizando que essa palavra para comprar não foi uma excitação de ninguém. Foi a palavra de quem, irmã? Foi a palavra de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. A palavra de Deus, ela vai ser dada à igreja no momento em que você vai dizer assim, impossível. Pastor, Deus está dizendo que vai transformar
o meu filho, mas a situação está tão complicada que eu acho que é o quê? Eu acho que é impossível. Olha, eu ouvi dizer que Deus cura, mas essa doença é tão complicada que eu acho que é o quê? Só que hoje você vai inverter. Hoje você vai crer. Você vai crer nesse Deus do impossível. Você vai voltar a ser uma mulher de fé desenvolvida. Você vai voltar a ser uma pessoa de desenvolvimento espiritual. É isso que a igreja precisa. A igreja precisa de pessoas que creiam em milagres. Diga glória a Deus. A gente entra na igreja para crer em mentira, mas não crê em milagre. Para crer em conversa fiada. Eu vejo na internet, eu vejo no Facebook, eu vejo na rede social, no YouTube, pregações mentirosas, pregações enganosas, e as pessoas estão acreditando. Só que eu estou dizendo, creia na palavra de Deus. Pastor, a circunstância de Jeremias era complicada, Jerusalém estava cercada pelo exército de Nabucodonosor, a terra estava dominada, Jeremias estava no meio da crise, preso, um momento ruim para adquirir a terra, porque a terra estava toda tomada de inimigos. Mas quem mandou? Quem mandou? Deus que mandou. Deus mandou e Jeremias creu. Jeremias creu no impossível, igreja. Entendi, versículo 9, versículo final do 8, vamos repetir. Entendi que isto era a palavra de quem? E no 9 ele falou o quê? Comprei, só isso. Jeremias fechou o negócio. Parecia que não tinha nada para dar certo, irmã. Mas foi quem que falou? Foi Deus, então vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo. Pode acreditar que vai dar certo. Se você conhece a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Por isso que é importante a igreja conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer Bíblia. Você tem que conhecer a promessa. Esse negócio de Deus mandou te dizer, irmão. Aí o pastor começa a arrepiar, ele roda, ele pula, ele faz uma macaquice. Aí depois ele vem com uma revelação. Ele planta um envelope, dizendo que é o propósito que Deus colocou no coração dele. Deus colocou no meu coração 153 peixes, 153 reais. 2019, eu quero um que dê 2019 reais, que tenha coragem. Faça esse sacrifício. Aí você vai o quê? A crer? Acredita, mas a palavra não foi de quem? A palavra não foi de Deus. Vai dar certo? Não, vai dar errado, vai dar frustração. Você vai ficar pensando, perdi o dinheiro, o pastor me enganou, quando que vai chegar o meu milagre? Vai ficar perguntando. Só que ele nunca vai chegar, porque Deus não barganha desse jeito. Deus não te pediu nada desse jeito. Deus não te pediu para você comprar milagre, mas Ele pediu para você ouvir a palavra. Ouça a palavra dEle. Aparentemente, igreja, isso aqui era um péssimo investimento. Repito, Jeremias detido no palácio, mas ele falou o quê? Comprei. Mas ele comprou pela palavra de quem? Pela palavra de Deus, porque ele entendeu. Vocês têm que entender a palavra de Deus. Não vão para a igreja só para religiosidade, não, irmãos. Não vão para a igreja para grupinho, não, irmãos. Pastor, eu gosto de ir lá. Lá é muito bom. Lá tem música, tem grupo disso, grupo daquilo outro. Mas eu quero saber se tem o alimento. Eu quero saber se tem como haver desenvolvimento de fé. Porque isso só é possível pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Você se torna forte. Você se relaciona com Deus somente pela fé. Nem dinheiro, nem esse tal de dízimo que eles falam aí, te faz se relacionar com Deus. Eu falo tal de dízimo porque dízimo para mim não existe. Dízimo para mim é coisa do judeu e do Velho Testamento. Você pega o envelope da igreja, é a oferta. Pastor, mas já foi dízimo? Já foi. Porque eu recebi uma revelação. Glória a Deus.
Porque eu recebi a palavra do Senhor. E eu mostro a palavra do Senhor. A mesma que eu recebi, eu mostro. Amém? Mas pastor, mas a tradição cobra dízimo. Cobra dízimo é cobra errado. A tradição cobra dízimo por quê? Porque o dízimo é interessante para a denominação. Porque as pessoas não estão preparadas para andar pelo Espírito, então tem que andar debaixo da lei. Se falar que o dízimo não é obrigatório, você vai, não vou dar mais nada. Aí a igreja tem que fechar as portas. Mas eu pago para ver. Eu prego a oferta e eu quero ver a porta fechar. Se Deus é Deus, eu quero ver essa porta fechar por causa de dinheiro. Se a porta fechar porque eu estou pregando a verdade, isso aqui tudo é mentira. Tem igreja que fala isso, mas fala no sentido mentiroso, para enganar vocês. Mas se é mentira o que está escrito aqui, a porta fecha. Mas se for verdade, a porta abre e a igreja prospera. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu creio na palavra de Deus. Por que o senhor fez isso, pastor? Porque eu creio em quê? Eu creio na palavra de Deus. Jesus revogou toda a lei. Eu creio que o sangue de Jesus foi o sacrifício perfeito. Eu creio que a morte na cruz foi o sacrifício perfeito. Ninguém vive mais debaixo da lei. Vocês vivem debaixo da graça e do Espírito Santo. Vocês têm entendimento espiritual para contribuir com a obra de Deus sem precisar do terror de Malaquias 3:10. Mesmo porque aquela palavra de Malaquias não foi para o povo, foi para os sacerdotes que estavam roubando os dízimos. É porque as pessoas não entendem. Não, pastor, se não trouxer o dízimo, o devorador vai entrar na vida da pessoa. Disse lá que se eu não trouxer o dízimo, eu sou ladrão. Mentira! Você tem que conhecer a palavra de quem? Você tem que crer na palavra de Deus. Essa circunstância aqui era difícil para Jeremias, mas ele creu na palavra de quem? Na palavra de Deus. Você não vai olhar para a circunstância difícil, você não vai olhar para a situação, mas você vai olhar para o Senhor e para a palavra do Senhor. Digam glória a Deus. Maria fez isso. No livro de Lucas, a palavra diz que o anjo falou com ela: você vai conceber Cristo. Ela perguntou: como? Se eu sou virgem. O anjo respondeu para ela: minha filha, para Deus não há nada o quê? Não há nada impossível. Você vai lá em Lucas 1 que você vai ler isso. Pastor, o senhor não vai abrir? Não, você vai ver em casa. Você vai lá em Lucas que você vai ver. Ao jovem rico, Jesus disse assim, quando o jovem rico virou as costas e foi embora, depois dele ter recebido o conselho de Jesus de vender tudo o que ele tinha, doar para os pobres e seguir a Cristo, ele virou as costas e foi embora. Jesus falou assim: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, entrar pelo fundo de uma agulha. Amém? Pastor, que agulha é essa? É aquela de costurar? Não. A agulha era o seguinte, igreja: havia o portão de Jerusalém para entrar os animais, para entrar os carros, e havia passagens no muro que só dava para entrar o quê? Uma pessoa. Só que aonde entrava essa pessoa, não passava o quê? Um carro? Não passava um camelo. A agulha era o lugar o quê, pastor? De passar pessoas. Não abria o portão, as pessoas passavam pela agulha. Entravam pela agulha. Glória a Deus. Só que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar, entrar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar onde? Só que eles achavam, os judeus achavam, que a riqueza era sinal de prosperidade espiritual. Só que nunca foi. E Jesus contradisse isso. O que os judeus pregavam, que os ricos eram abençoados, Jesus desdisse. Jesus contradisse. Ele falou assim: olha, dificilmente um rico o quê? Entrará no reino dos céus. Isso não está escrito aí não, é lá no jovem rico, depois você vai olhar em casa. Por que, pastor, que Jesus falou isso? Porque a maioria dos ricos são autossuficientes. O rico confia em quê? No seu? A maioria dos ricos confia em quê, igreja?
confiam no seu dinheiro. Eles são autossuficientes. Por isso que Jesus falou isso. Eles não percebem as suas necessidades espirituais, porque eles estão abastecidos das coisas. Mas de vez em quando um entra em depressão profunda, perde a riqueza e faz o quê? Comete o quê? Suicídio. Mas é falta de quem? Falta de quem? Falta de Deus, porque confiou na riqueza, perdeu a riqueza, perdeu a vida. Confiou na riqueza, esqueceu da necessidade espiritual, seu Carlinhos, perdeu a vida. Ah, perdi tudo, pastor, vou me matar. Negativo. Se agarra com Deus primeiro. Ah, eu fui, eu era, eu ganhava bem, eu era isso, eu era aquilo. Esquece. Se você foi, procura ser de novo, mas esquece o passado. Se você foi, é porque você teve capacidade de quê? De crescer. Se você teve esse dom, você ainda tem ele ainda. Você só perdeu o passo. Encontra a passada de novo que você vai chegar lá. Diga glória a Deus. Mas Jesus falou isso para o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro perguntou assim: mas se o rico não vai ser salvo, quem vai se salvar? Quem pode se salvar? Glória a Deus. Aí Jesus falou para ele: olha, o que é impossível para os homens é possível para quem? O que parece impossível, irmã, para os homens, para a senhora, é possível para Deus. Amém? Porque a gente, igreja, nós estamos confiando muito na nossa condição. Só que tem muitas coisas para nós, minha filha, que é impossível. Mas é possível para quem? É possível para Deus. Digam glória a Deus. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. Mas Deus sabe. Deus sabe. Você não sabe o que fazer, Jean, mas Deus sabe. Deus sabe. Eu quero que você saia daqui hoje acreditando naquilo que parece, aquilo que não é digno de crédito. Aquilo que você já parou de acreditar há muito tempo. Mas só que é promessa de quem? Só que é promessa de Deus. Tem muita gente aí que você disse que não vai ter salvação. Você já sentenciou porque a causa é muito o quê? É muito difícil. Mas só que Deus vai fazer um milagre. Eu estou dizendo aqui que Deus vai fazer um milagre. Dá para você receber e dar glória a Deus? Pastor, Deus vai fazer um milagre e eu creio. Você não sabe o que fazer. Mas eu repito, Deus sabe. Deus sabe. Vamos lá em João 6 agora, para a gente fechar a mensagem. Uma passagem prática, para a gente fechar a mensagem. João 6, deixa eu ver qual é o versículo aqui, igreja. A partir do versículo 1, eu vou ler aqui para você entender. Você já conhece essa passagem, mas eu vou no ponto onde eu quero chegar. Mas eu vou ler o texto para você sair daqui mais abastecido. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Amém? Acharam aí os 6? Todo mundo achou? Diga amém. Eu falei para marcar, né? Marcar João 6 e abrir em Jeremias. Aí agora você não marcou, e agora você está olhando. Todo mundo achou, amém? Tiberíades. E grande multidão, versículo 2, o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Digam glória a Deus. Agora no 6, que é o principal. Mas dizia isso para o quê? Experimentar
porque ele bem sabia o que havia de fazer. Digam glória a Deus. Você não sabe o que fazer, mas Deus o quê? Jesus sabe. Filipe não sabia como iria alimentar aquela multidão. Aí Jesus vai e pergunta: onde que nós vamos comprar? Provoca ele, para ver se ele fala assim: o Senhor sabe. O nosso coração faz a pergunta: como que você vai fazer agora? Aí você vai responder assim: o Senhor sabe. A razão pergunta, a sabedoria humana pergunta, irmã: como, pastor, que vai resolver essa questão? Como que eu vou resolver o problema desse marido meu, desse filho meu? Como que eu vou resolver esse problema do desemprego? Como que eu vou resolver esse problema se a crise está grande? Você não sabe, mas o Senhor sabe. Jesus sabia como que ele iria alimentar a multidão, mas ele perguntou: onde que nós vamos comprar pão para dar a esse povo de comer? Amém? Jesus experimenta a gente, irmãos. Ele coloca a gente diante de pressão, de problema. Mas ele não faz isso por covardia, não. Ele faz isso com pessoas que já têm um certo desenvolvimento, o quê? Espiritual. Se ele está fazendo isso com você, é porque ele está te experimentando. Se ele está fazendo a senhora passar por isso, irmã, porque ele está te experimentando. Mas ele já sabe o que ele vai fazer. Ele gostaria que você confiasse nele, irmã, mas ele já sabe o que ele vai fazer no problema da senhora. Ele já sabe. A senhora não sabe, mas ele está perguntando, mas ele sabe que a senhora não sabe. Ele sabe que a senhora não sabe como que vai acontecer o milagre. Mas é um milagre. Ele gostaria muito que vocês confiassem nele. Jesus gostaria muito que o senhor confiasse nele. Amém. Então ele perguntou-lhe assim: onde, vamos voltar? Versículo 5. Onde compraremos pão para estes comerem? Amém? Jesus experimentou ele na pressão do problema. Não tinha lugar para comprar pão, não tinha pão, era uma multidão de 10.000 pessoas aproximadamente, que eram 5.000 homens, com as suas famílias. Pode colocar de 10.000 para frente, que se tivesse todo mundo casado com filho, passaria de 10.000. E não tinha o quê? Não tinha nada para comer. Jesus pergunta para um discípulo: e aí, nós vamos comprar pão aonde? Amém? Ele está esperando que você persevere. Na hora da pressão do seu problema, sabe o que Deus quer? Que a senhora persevere. Ele quer que você persevere. Você também, Rose, persevere. A senhora também, Manete, persevere. Em vez de perguntar assim, falar assim, não tem jeito, ou medir, como Filipe mediu, ele quer que a gente persevere. Ele quer que a gente confie. É isso que Jesus está ensinando nessa noite. Ao invés de você querer medir o problema, medir a circunstância, olhar a dificuldade, você confie nele. Confie nele. Não fica olhando para o marido, não. Pastor, esse homem não presta. Igual a mulher falou comigo uma vez: você não vale nada. Aí eu falei: eu não aceito, eu protesto. Eu protesto, eu não aceito você falar isso comigo. Pela fé que eu falei. Amém? Ela ficou até vermelha, já está vermelha da praia, ficou mais vermelha ainda. Amém, igreja? Eu não podia aceitar. Digam glória a Deus. Na pressão do problema, você vai confiar em quem? Você vai confiar em Deus. Não olha para a circunstância, não. Não olha para a circunstância, não. Persevere, confie. Jesus está verificando a fé de vocês nessas situações.
Jesus está verificando a fé de vocês na pressão dos problemas que Ele tem permitido acontecer na vida de vocês. Ele está verificando a fé. Se há confiança, se o nível de confiança está baixo, vamos levantar um pouco. Vamos acreditar mais nesse Deus. Pastor, não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Essa situação é maior do que eu, esse problema é maior do que eu, esse problema é insuportável, mas você vai confiar em Deus. É isso que Deus quer dizer aqui nessa noite. Que você confie. É a crise. Jeremias comprou um imóvel num lugar complicado, ele com a vida complicada, mas a palavra foi de quem? É só você confirmar a palavra de Deus, irmão. É só você estar em comunhão, é você dobrar o joelho para saber, para ouvir, para entender o que Deus quer, que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. Procure entender o que Deus quer. Pastor, o que Deus quer com isso? O que Deus quer com esse menino dando tanto problema? O que Deus quer com essa situação? Eu não sei, mas você vai confiar na capacidade de Cristo. Eu não sei, mas você vai confiar na capacidade do Senhor. Eu não sei. E tem muita gente que acha que o pastor sabe tudo. O que o senhor diz? Não sei. Eu tive um sonho assim. O que o senhor diz? Não sei. Eu não interpreto sonho. Só José que interpretava. Se eu interpretar o sonho, eu vou bagunçar. Você vai sair daqui baratinado. Eu também. Eu posso olhar a palavra de Deus, buscar para entender o que Deus está o quê? O que Deus está dizendo. Vamos procurar nas hipóteses do Senhor. Nada de ilusão, nada de misticismo falso. É o que mais tem dentro da igreja hoje. Mas eu vejo isso o quê? Como meninice. São crianças que estão dentro da igreja e não crescem por nada. Nível espiritual o quê, pastor? Bem pequenininho, bem baixinho. Pouca intimidade com Deus. Muita ilusão, muita fábula, mas pouco evangelho. Esse é o problema da igreja dos últimos dias. Amém? Mas Jesus pergunta para ele, olha só, repetindo: onde compraremos pão, versículo 5, para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de quê? Filipe respondeu o quê? 200 dinheiros de pão não lhes basta. Mas o que Deus perguntou a ele? Jesus perguntou quanto? Qual foi a pergunta no final do versículo 5? Acompanha aí, irmã, para você entender. O que ele perguntou? Onde? Sim ou não? Onde o quê? Comprar? Jesus mediu, aí Filipe mediu quanto? Quem está entendendo, diga amém. Deus pergunta uma coisa e você responde o quê? Ele está te experimentando e você está afundando mais ainda. Você, ao invés de falar de fé, você está racionalizando. É isso que eu quero dizer. Ao invés de você entrar no campo da fé, seu Carlinhos, o senhor está falando assim: isso é muito difícil, tem jeito não. 200 denários não dá para comprar pão para essa multidão. Ele logo pensou no dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. Aí a situação só vai ficando cada vez mais difícil. Pastor, a crise. É isso, é aquilo, é muita gente. Filipe calculou quanto iria custar, mas Jesus perguntou onde? Onde compraremos? E nós que somos assim, igreja, nós queremos medir as circunstâncias, nós queremos medir a coisa racional, de forma racional. Será que vai dar? Eu estou arrasado, não tem serviço, eu não estou sem nada para fazer, eu estou arrasado, agora acabou. Vou perder a casa para o banco, vou perder o carro para o banco, agora acabou tudo. Mas Jesus está querendo que você cresça hoje, que você confie nele. Nós queremos medir tudo, e quando fazemos ainda de forma pessimista, sempre dizemos o quê? Não vai dar o quê? Não vai dar certo.
sempre medimos com dúvidas. Esse é o problema. Esse é o problema que impede o crescimento espiritual de muitas pessoas. Esse é o problema de muitas pessoas não estarem mais vendo milagres acontecer, não estarem vendo transformação miraculosa, não estarem vendo operação do poder grandioso de Deus, como Jeremias disse lá no versículo 17. Deus que criou o céu e a terra com seu grande poder, com seu braço estendido, não tem nada maravilhoso para o Senhor. Talvez você já tenha esquecido do versículo, mas eu estou lembrando. Eu sou o Senhor, Deus dos viventes. Amém? Senhor de toda a carne. Existe alguma coisa maravilhosa para mim? Versículo 17 primeiro e agora o 27. Jeremias 32. Estou só lembrando, irmão. Não está aí na Bíblia não, nós estamos em João 6. Digam glória a Deus. Nós não nos lembramos, igreja, o quanto Deus é grande. Esse é o problema. Você não se lembra o quanto Deus é o quê? Quanto Deus é grande. Esse é o problema da igreja fraca. Esse é o problema da igreja fraca. Nós ficamos convencidos que não pode ser feito, seu Carlinhos, não tem jeito. Pastor, não tem jeito. Eu estou aqui, mas eu estou aqui por estar. Não tem jeito. Está tudo complicado na minha vida. E realmente você não vai ver nada acontecer. Jesus está querendo que você tenha inspiração. Jesus está querendo que haja crescimento espiritual, desenvolvimento de fé. Mas a pessoa só fala de forma pessimista. A pessoa só fica na razão, mas ela não entra no campo do sobrenatural, da impossibilidade, que Deus é o Deus do impossível. Amém? Nós dizemos para tudo logo, diante dos grandes problemas: pastor, não vai dar certo. É isso que você tem dito, não vai dar certo. Não vai dar certo, isso não é para mim. Isso não é para mim, está além da minha condição. E a situação piora. A situação se complica mais. Você não pode lidar com uma circunstância como essa, porque nem você acredita. Você não acredita em Deus. Você precisava acreditar em Deus. Você precisava se lembrar da grandeza de Deus e dizer: pastor, esse Deus é grande, como Jeremias disse. Como Maria se entregou: faça da tua serva o que o Senhor quiser, o que o Senhor bem entender. Eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Eu não estou entendendo nada, mas eu acredito em tudo que o Senhor está falando. Fé. Não sei como, mas eu sei que o Senhor pode. Não sei como, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, eu creio que Deus vai fazer. Não permita que a sua situação piore mais a partir de hoje. Não permita que a sua situação continue complicada. Vai descomplicar a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai aprender a lidar com essa circunstância, mas confiando na grandeza do seu Deus. Filipe falou assim: olha, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Amém? Aí depois vem André. Eu não vou entrar na parte de André, eu vou parar aqui na parte de Filipe. André já é outro tipo de discípulo, mas nós não vamos falar dele nessa noite não. Mas o que eu quero dizer, que você confie em Deus. Não seja igual aquela pessoa que está fazendo sol, amanhece um sol, o dia claro, ela fala assim: ai, que calor terrível, miserável, esse calor vai fazer mal para mim. Não é assim? Pastor, esse sol faz mal. Aí quando chega meio-dia, escurece o céu, as nuvens se acumulam, chove. Aí você fala: vai dar enchente. Porra, se vem sol, vai te queimar. Se vem água, vai dar enchente. O que você quer? Tudo para você é negativo? É esse tipo de pessoa que nós somos sem perceber.
Nós não acreditamos em quê? Em nada. Mas você hoje vai mudar isso. Amém? Pastor, hoje eu vou mudar. Chega de comentário negativo, chega de comentário pessimista, chega de dizer não vai dar certo, não tem jeito para mim, mas eu vou confiar em quem? Confiar em Deus. Pode fechar a Bíblia, acabou.